Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Teoria e Desordem. O nosso objetivo é prestar uma boa informação a todos que nos assistem, né? Vamos abordar, né, de forma simples teorias, sejam elas religiosas ou políticas, teorias que movem a nossa sociedade e a humanidade. Nesse podcast de hoje, vamos falar da teoria dos antigos astronautas, né? Mas não são os astronautas da década de 60 ou 70, daquela corrida espacial entre russos e americanos, né? Assim como os astronautas têm a função de explorar e conhecer o espaço, essa teoria dos antigos astronautas afirma que por milhares de anos, né, por milênios, em nossa antiguidade, o nosso planeta Terra era visitado por seres extraterrestres ou aliens, né? Que por anos, várias raças alienígenas exploravam e colonizavam planetas, extraindo suas riquezas minerais e escravizando seus habitantes. Não poderia ser diferente. Vivemos esse ciclo de explorador e explorado. Mas acredita-se que nessa teoria os aliens foram responsáveis, né, das grandes construções do mundo antigo, como também uma forte influência nos costumes, tradições, culturas e mitologias, além de revelar o mais alto conhecimento da ciência, astronomia, magia e ocultismo. Alguns teóricos afirmam que seres humanos e animais sofreram mutações ou interferências genéticas para a formação de uma nova raça ou híbridos, e de alguma forma este processo continua ativo, continua ainda, persiste até os dias atuais, e que este seria até mesmo uma forma de comprovar, ou até mesmo a evolução do homem, o evolucionismo. A teoria dos antigos astronautas ganha bastante força a partir da investigação e livros do suíço Erich von Däniken, um dos grandes conhecidos teóricos que popularizaram a teoria dos antigos astronautas, pois afirma que os deuses descritos na literatura e nas escrituras das principais religiões e civilizações antigas eram, na verdade, extraterrestres. Em 1968 foi lançado o livro Eram os Deuses Astronautas. Neste livro, Erich von Däniken relata várias pesquisas arqueológicas e estudos nos escritos sagrados, o Mahabharata, Bíblia, e que teriam forte influência de vinda alienígena, de vinda de extraterrestres que poderiam habitar na nossa Terra já mesmo naquele período. Na realidade, se relatava tanto no Mahabharata e na Bíblia esses relatos de seres celestiais, divinos, que habitavam em nossa Terra, em nosso planeta. E continuo nisso, existem vários exemplos nesse livro, Eram os Deuses Astronautas, o exemplo das pirâmides do Egito, as construções maias, as linhas de Nazca e o cruzamento de extraterrestres e primatas que originaram a espécie humana. É importante lembrar que no período em que foi lançado o livro Eram os Deuses Astronautas, em 1968, o mundo estava numa guerra fria e na corrida espacial. Em 69, o homem foi à Lua. No ano seguinte, né, o homem foi à Lua. Né, os americanos conquistaram essa proeza de chegar à Lua. Mas naquela década de 60, a corrida espacial era muito forte. Houve grande relevância sobre o assunto nos centros religiosos e científicos, né, nas academias. Se Erich von Däniken estabeleceu as bases para a teoria dos antigos astronautas, anos mais tarde, escritores e pesquisadores não somente sustentaram, mas propagaram a teoria dos antigos astronautas. Dentre os mais conhecidos temos Zecharia Sitchin, muito conhecido pelas traduções das tábuas sumérias. Afirmava que na antiga cultura suméria fora criada pelos Anunnaki
e que na mitologia conta sua epopeia. Zachariah Sitchin é considerado o pai dos Anunnaki, uma raça de extraterrestres oriunda do planeta Nibiru, que orbita o nosso sistema solar a cada 3.600 anos. Os Anunnaki viriam explorar o nosso planeta Terra extraindo recursos minerais. Os Anunnakis não só exploravam a nossa Terra, mas sim, dentre outros e outros planetas também. Mas o que chama atenção é que o que chama mesmo é o envolvimento com os humanos, através de intervenções genéticas ou relacionamentos sexuais, formando híbridos que poderiam ser escravos e que dessa formação surgiria o Homo sapiens. Agora o seguinte, a razão para que os Anunnaki realizarem uma intervenção genética surge através de uma rebelião, pois os Anunnaki estavam insatisfeitos pela condução dos trabalhos na exploração dos recursos minerais no planeta Terra, e a solução a ser encontrada seria gerar seres híbridos para o trabalho escravo nas minas. Os seres híbridos seriam um resultado entre os Anunnaki com os seres humanos. Há também um argumento que este ser híbrido, na realidade, servisse para o conhecimento gradativo ou a evolução do ser humano. Outro também que contribui e fomenta a teoria dos antigos astronautas é o jornalista e escritor britânico Graham Hancock, autor dos livros O Mistério de Marte e Heaven's Mirror, livro que virou documentário pela Discovery Channel. O escritor sustenta a teoria que a posição da constelação de Órion corresponde às posições das 3 principais pirâmides do Egito, em Gizé. Temos também o britânico David Icke. Este último sustenta a teoria sobre a existência de reptilianos e que eles habitam entre os humanos e fazem parte da realeza britânica e dos grandes monarcas europeus. David Icke acredita que o movimento patriótico cristão seja o único a entender a verdade sobre a nova ordem mundial. Segundo Icke, uma elite secreta domina o mundo e que um núcleo de famílias judias dominam o grande mercado financeiro e assim planejaram o Holocausto e financiaram a ascensão de Adolf Hitler. Por essas declarações, David Icke é acusado de antissemitismo e de extrema direita. Existem também várias críticas e divergências a essa teoria dos antigos astronautas. Por sua inconsistência, seja por fontes, métodos científicos e pesquisas independentes sem respaldo acadêmico. A exemplo de Zachariah Sitchin, não tem formação em arqueologia e estudou por conta própria. Ele era autodidata. A escrita por conta própria, na realidade ele estudou por conta própria a escrita cuneiforme suméria. Por isso, muitos pesquisadores acadêmicos não legitimam suas traduções. Outro crítico é Carl Sagan, astrônomo e divulgador científico conhecido por apresentar o programa Cosmo, uma viagem pessoal na década de 80. É um programa muito bacana. Eu estava acompanhando esse vídeo, essa série, né? É uma série que vale a pena, da década de 80, mas é muito, muito atual. Carl Sagan, né? Um grande apresentador, né? Ele se refere assim a Van Daniken, né? Também espero que a popularidade de livros como Eram os Deuses Astronautas continue nas escolas e nos cursos de lógica das universidades, como assunto de aulas sobre pensamento descuidado. Não conheço qualquer livro recente tão emaranhado em erros de lógica e erros factuais como nos trabalhos de Van Daniken. Carl Sagan faz esse relato lá num prefácio do livro Space Gods Revelation, né? E olha que Carl Sagan acreditava em vida extraterrestre, só que não concordava e compactuava com as teorias de Eric Van Daniken.
Outros também questionaram as metodologias dessa teoria dos antigos astronautas, principalmente de Graham Hancock, sobre o alinhamento da constelação de Órion com as pirâmides de Gizeh. O astrônomo Ed Krupp e o professor de astronomia da Universidade da cidade de Cabo, na África do Sul, Anthony Feihal, os dois separadamente, após estudos e pesquisas, concluíram que o ângulo e o alinhamento eram diferentes tanto no perímetro, tanto no período de sua construção como nos dias atuais. Enfim, já chegando agora à parte final, é importante lembrar que nessa teoria dos antigos astronautas existem várias raças alienígenas que ainda são desconhecidas. E por algum motivo continuam ainda a visitar a Terra. Temos relatos de abduções, contatos ou avistamento de OVNIs, sendo que através de testemunhas e da literatura ufológica os mais conhecidos são os Greys, ou os cinzentos, aqueles que têm o cabeção, olhão, boca e nariz pequeno, estaturas medianas e dedos longos. São algumas de suas características, características essas que foram bem utilizadas ali em Hollywood, né, que explorou intensamente, né, a incidência de casos envolvendo extraterrestres, né, após o caso Roswell em 1947 é gigantesca. Ou seja, tanto se deve ao registro de informações e seu acesso, filmagem e fotos, ou também à histeria e aos 15 minutos de fama. Neste caso, são pessoas mal intencionadas que no fim só têm a prejudicar os fatos. Em relação aos reptilianos, temos que concordar que na mitologia de diversas culturas, a personificação de deuses, semideuses, criaturas do submundo na figura de réptil são inúmeras, como cobras, lagartos e dragões. E a depender de cada cultura, sua definição muda. Assim podemos ter híbridos ou uma raça inteligente e dominante. Podem ter sua origem de outro planeta ou podem ter sido os primeiros habitantes da Terra. Alguns também acreditam que esses reptilianos são os primeiros habitantes, os primeiros seres vivos, né, que habitavam nas profundezas do nosso planeta, né, que viviam debaixo da Terra. Bom, aos Anunnaki temos uma narrativa muito mais rica e que poderia ser muito bem explorada numa série de ficção científica. A história dos Anunnaki se assemelha muito ao livro de Gênesis. Na passagem bíblica menciona que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Qualquer analogia pode ser válida, mas é muito precipitado afirmar a existência dos Anunnaki com relatos bíblicos. Agora, se você se identificou ou quer se aprofundar ainda mais sobre essa teoria dos antigos astronautas, sobre esse assunto, recomendo as leituras, né? A leitura de livros como Eram os Deuses Astronautas, de Eric Van Daniken, que pode ser facilmente baixado aí no Google. Existe também um documentário do mesmo título, podem achar aí pelo YouTube, é muito bom mesmo. Existe um outro livro, agora de Zecharia Sitchin, chamado 12º Planeta, que pode ser baixado pela internet, você encontra com bastante facilidade. Ainda temos o famoso programa ou documentário da History, né, chamado Alienígenas do Passado, exibido desde 2010, com a produção do elétrico, né, aquele muita gente chama de doidinho, né, Giorgio Tsoukalos, né, até um nomezinho até complicado, que também é presidente da AASRA, Associação de Arqueologia, Astronáutica e Pesquisa 7, tendo como cofundador Eric Van Daniken. A associação tem um site chamado Legendary Times, onde também onde contém vários artigos, entrevistas e pesquisas que melhor fundamentam essa teoria dos antigos astronautas. Vou deixar também um site, tem várias informações, vários relatos, vários artigos
que vocês podem dar uma pesquisada, uma estudada. Recomendo a visita desse site, Legendary Times. Bem, agradeço mais uma vez a todos que estão participando do nosso podcast, que estão nos ouvindo. Participe dos comentários, ative o sininho, dê aquele joinha, curta o nosso vídeo, compartilhe. Só assim podemos crescer e podemos sim dialogar, comentar, podemos crescer juntos aqui neste canal. Então, qualquer dúvida, faça seu comentário. É bastante importante seu comentário. E fica aquela questão: você acredita nessa teoria dos antigos astronautas? Você acredita que o nosso mundo foi criado por esses seres alienígenas? Esses seres alienígenas eles participaram de nossa vida. Aliás, como diz David Icke, eles ainda continuam influenciando a nossa sociedade. Então, qual o seu comentário? O que você acha? Pode comentar, fiquem à vontade. Então, até a próxima, até o próximo, até a próxima gravação, né? Até o próximo podcast. Então, até mais.